falar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Eu
Vejo o céu enchendo este lugar. Vejo os anjos louvando teu santo nome. Eu te louvo, toda honra para ti, Jesus. Vejo a glória descendo sobre nós e a esperança que traz cura a todo mal. Eu te louvo, e toda honra para ti, Jesus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Vejo o céu enchendo este lugar. Vejo os anjos louvando teu santo nome. Eu te louvo, toda honra para ti, Jesus. Vejo a glória descendo sobre nós e a esperança que nos cura a todo mal. Eu te louvo, toda honra para ti, Jesus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória, eu te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Eu te dou louvor, te dou louvor e toda glória a Deus. Nós te damos, eu te dou louvor. Tu és meu Deus, eu vivo pra ti. E toda glória a Deus. Eu te dou louvor e toda honra. Tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Jesus, e toda glória.
tudo. Tu és digno de tudo, tu és digno. Jamais quero desviar meu olhar de ti. Jamais quero me perder, pois tu és tudo que eu tenho. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu és meu coração, tu és a minha canção e toda a minha devoção. Entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande, Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Jamais quero te perder, pois tu és tudo que eu tenho. Jamais quero te esquecer. Tu és rei nos meus pensamentos. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu tens meu coração e toda a minha afeição.
Você pode se assentar. Nós estamos agora entrando na nossa última mensagem da nossa série A Alma Próspera. Quantos aqui participaram de pelo menos uma das mensagens dessa série Alma Próspera? Levanta a mão. Praticamente todo mundo aqui. Nós começamos falando sobre, na verdade nós começamos a série inteira sobre 5 princípios da economia do reino de Deus. A Bíblia em si, ela carrega mais do que 2.000 menções acerca de dinheiro, de tesouro ou acerca de finanças. Então, obviamente, a questão financeira para Deus é algo que Ele julga ser importante. Existe, na verdade, na Bíblia mais menção acerca de finanças do que de oração. Mas mesmo assim, e nós sabemos que é por conta de alguns abusos, muitas pessoas pensam, ixi, falar de dinheiro na igreja é algo um pouco polêmico. Ninguém tem problema quando nós falamos de oração dentro da igreja, mas entendendo que na Bíblia existe mais menção até do que oração, a menção de dinheiro, a gente tem que começar pelo menos a falar: Deus, por mais que haja tantos abusos e alguns excessos, nós queremos ver o que a Bíblia realmente fala acerca de finanças. E essa série que nós estamos vindo aqui, nós chegamos à nossa 5ª mensagem, 5ª semana. Nós estamos olhando para a palavra de Deus, falando: Deus, nós queremos pôr todos os preconceitos de lado e nós queremos escutar o que a Bíblia tem para falar sobre finanças. E falando sobre finanças, ou a economia do reino de Deus, nós estamos abordando 5 princípios. O primeiro princípio é o princípio da promoção. Tem tudo a ver com mordomia. Se você quer ser promovido no reino de Deus, você tem que ser um bom mordomo. E ser um mordomo é nada mais do que ser um gestor, cuidar do patrimônio de alguém e fazer boa administração. Nós todos recebemos de Deus nosso tempo aqui na terra, é Ele que determina os dias. Nosso talento e habilidade é Ele que nos dá, e o nosso tesouro é fruto do nosso talento e do nosso tempo. E na verdade a gente pode pensar, mas eu trabalhei para ter dinheiro. Na verdade nós nunca pagamos um centavo para ter o oxigênio que nós respiramos, o cérebro que nos faz pensar e a saúde que nós temos para ir para trabalhar. Então tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Para nós sermos promovidos no reino de Deus, temos que ser bons mordomos. Um bom mordomo é aquele que é fiel com pouco e sobre muito então ele é promovido. E na nossa 2ª mensagem, nós falamos sobre fidelidade, o princípio da fidelidade. Quantos lembram dessa 2ª mensagem? Tem a ver com Malaquias 3, a prova que Deus nos chama a fazer com Ele. O único momento na Bíblia que Ele nos chama a fazer prova dEle. E a prova é, se nós formos fiéis nos dízimos e nas nossas ofertas, Ele fala: me põe a prova para ver se eu não abrirei as comportas do céu e derramarei tantas bênçãos que você não vai saber o que fazer com elas. Praticamente é isso. E muitos de nós falamos: Deus, eu quero te pôr à prova. Mas a gente não entende que toda vez que nós recebemos nosso pagamento, nosso salário, nosso honorário, o fruto do nosso labor, nós estamos na verdade passando por uma prova que Deus aplica sobre nós. E essa prova é uma prova de fé, que é: será que 90% com a bênção de Deus vai mais longe do que 100% sem a bênção de Deus? E o nosso terceiro princípio tem a ver com o princípio do serviço. Quem lembra disso aqui? Você lembra? O princípio do serviço. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você vai ter que servir alguém. Isso aí foi Jesus que falou. Ele fala: ou você me serve, ou você serve Mamon. Alguns pensam: não, eu vou servir uma outra pessoa que não é nem Deus nem Mamon. A pessoa que pensa assim já está servindo Mamon. Uma pessoa me perguntou: como que eu sei se eu estou servindo Mamon ou estou servindo a Deus? É bem simples. A pergunta é: quem tem a palavra final nas suas decisões? Você toma decisões baseadas no teu dinheiro ou baseado na palavra de Deus? Quando você tem e consulta por último a palavra de Deus, então Deus é o teu Deus. Se você consulta a tua conta bancária para tomar a tua decisão, então isso é Mamon que está sendo teu Deus. Obviamente nós temos que ter sabedoria, mas a gente não tem que ser pautado por Mamon. E terminamos domingo passado o nosso 4º princípio, que tem a ver com generosidade. Quem lembra do princípio da generosidade? Eu tenho um vídeo bem rápido que eu vou passar de recapitulação e daí eu volto na sequência com o nosso 5º princípio. Então a nossa 4ª mensagem, nosso 4º princípio é o princípio da generosidade. O primeiro princípio é que o egoísmo
é um inimigo da generosidade. Você pode falar até, mas eu nasci com o pecado original. Todos os nossos filhos nasceram com o pecado original. Sim, você tem o DNA do pecado original, mas no momento que você tem a regeneração, você tem um novo DNA. Você tem uma nova natureza, e essa nova natureza, ela tem que ser expressa através de generosidade. Generosidade é uma das diversas facetas que tem a tua nova natureza. Continuando comigo aqui, você entra no segundo ponto, se estiver anotando, anota comigo. Jesus é a generosidade extravagante de Deus. Jesus é o presente mais extravagante que todos nós já recebemos. Então, na Bíblia você tem 3 categorias de dar. Então, de uma maneira bem resumida, de uma maneira geral, você tem a categoria do dízimo. A segunda categoria do dar na Bíblia seriam ofertas. Agora, uma terceira categoria de dar na Bíblia são as ofertas extravagantes. Jesus, ele é o maior exemplo de uma oferta extravagante. Jesus, sendo rico, se faz pobre para que nós viéssemos então nos tornarmos ricos. Jesus concorda. O Pai fala: eu quero te dar para a humanidade. Jesus concorda. Eis-me aqui. Você é obediente, ser fiel até a morte de cruz. Sabe, um dos sinais que você realmente entendeu o senhorio de Deus na tua vida, um dos sinais que você realmente entendeu o quão agraciado você é quando no momento que você tem para ofertar, no momento que você tem para exercer generosidade, você conta aquilo como privilégio e não como uma obrigação. O terceiro ponto é: Deus recompensa a generosidade. Qual que é a recompensa da generosidade? A recompensa da generosidade é memória. Jesus está falando, sabe qual que é a recompensa da generosidade de Maria? É que seja qual for o lugar onde o evangelho for pregado, ela vai ser lembrada, ela vai ser mencionada, a memória de Maria virá à tona. Sabe, o Senhor está pedindo para nós realmente cultivarmos generosidade. O sinal de generosidade é quando você fala: Deus, eu não sou motivado por aquilo que o Senhor pode me recompensar. Eu não sou motivado por aquilo que o Senhor vai me galardoar. Eu sou motivado por gratidão. Amém. Então nós terminamos aí 4 princípios. Nós vamos entrar no nosso 5º princípio. Fala comigo: multiplicação. Nós vamos falar hoje sobre o princípio da multiplicação. E antes de nós entrarmos no texto de hoje, eu quero só ler o texto-chave da série, que é 3 João, versículo 2. O apóstolo João fala ao seu amigo Gaio. Ele disse: meu amado, acima de tudo eu faço votos, ou eu faço oração pela tua prosperidade e saúde. Tem uma versão que diz: para que a prosperidade alcance todos os âmbitos da sua vida. É a versão amplificada. E ele termina esse versículo dizendo: assim como é próspera a tua alma. O que o apóstolo João está fazendo para Gaio é trazendo um elogio para ele. Ele está falando assim: olha, você tem uma alma próspera, e a tua alma próspera, eu vejo ela ser tão contundente que eu oro: Deus, se o Senhor puder fazer todas as áreas da vida de Gaio próspero como a alma dele é, eu sei que ele vai viver realmente uma prosperidade genuína. E sabe, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus quer nos abençoar. Quem acredita que Deus quer te abençoar? Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta: quem aqui quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Amém. Então, se você quer ser abençoado, se você quer viver a prosperidade de Deus, sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que Deus quer muito mais nos abençoar do que nós queremos ser abençoados. Então isso aí serve de um consolo para nós. E o apóstolo João já está falando: olha, a maneira, o padrão da prosperidade do reino é de dentro para fora. Assim como você, eu também conheço pessoas que por fora parecem ser muito prósperas, mas por dentro não estão tão prósperas. Quantos conhecem pessoas assim? Tá, o Senhor está falando assim: não, eu quero que você venha ter prosperidade, não só exteriormente, mas também internamente. Significa que Ele quer que você venha prosperar não só nas tuas finanças, Ele quer que você venha prosperar nos teus relacionamentos, na tua saúde física e especialmente na tua vida espiritual. Então, em todos os âmbitos da tua vida. E prosperidade, fala comigo, shalom. Sabe, a gente escuta a palavra shalom, a gente pensa, é paz. É paz, só que é mais do que paz, significa plenitude. A palavra shalom é a palavra raiz de onde nós tiramos prosperidade e traz a conotação de você estar pleno. Em todas as áreas da vida, você está experimentando a plenitude de Deus. E parte dessa plenitude tem a ver com você realmente ver Deus multiplicar os teus recursos. Quem gostaria que Deus multiplicasse aquilo que está nas tuas mãos hoje, sim? Não seja hipócrita, você quer isso sim, certo?
Todos nós queremos que Deus venha multiplicar. Você está, Deus, eu sou muito grato por aquilo que eu tenho na minha conta. Mas se o Senhor, está tudo bem se Deus multiplicasse 10 vezes o que está na tua conta? Tudo bem por você? Então tá bom. Olha só o que Jesus fez. Abre comigo em Lucas 9. Ele continua multiplicando. Sabe, às vezes a gente pensa, Deus, eu gostaria que o Senhor só pelo menos trouxesse um acréscimo, uma adição. Deus fala, eu não faço adição, eu faço multiplicação. Amém? Então olha só, Lucas 9, versículos 11 ao 17 é o nosso texto de hoje. Fala assim que Jesus, antes de nós entrarmos no texto, Jesus ele está se retirando para passar tempo com o Pai. Assim como ele fazia todas as manhãs, ele tinha aquele tempo que ele passava sozinho com o Deus Pai. E sabe, era nesses momentos que o Senhor, ele falava que ele só falava aquilo que o Pai mandava falar, e ele só fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. Eu imagino que pelas manhãs ele se retirava e falava, Deus Pai, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu venha falar hoje? O que o Senhor quer que eu venha fazer hoje? E num desses momentos, versículo 11, acompanha aí, sabendo a multidão o seguiu. A multidão descobriu onde Jesus estava. Ele estava num deserto em Betsaida. Eles foram atrás e Jesus os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Em outras palavras, ele começa cedo, e daí o tempo, ele não para de pregar. Ele vai pregando, até o sol começar a se pôr. Então já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12 discípulos, disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhes vocês de comer. E eles disseram, nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. 14, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Agora, eu só fazia um parênteses, nós estamos lendo aqui da versão de Lucas 9, e existe uma passagem paralela. Nós sabemos que temos 4 evangelhos na Bíblia. Muitas vezes o mesmo acontecimento ele é narrado em algumas versões diferentes do evangelho. Nesse caso, a passagem paralela a Lucas 9 é Mateus 14. Agora, você não precisa abrir lá, você pode anotar e ver depois, mas Mateus 14, 21 é o texto, é o versículo que descreve que Jesus, ele não só estava diante de 5.000 homens, mas ele também estava diante de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então, seria bem seguro dizer que nós estamos olhando para mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas. São 5.000 famílias, dando mais ou menos 15 a 20 mil pessoas. Os teólogos dizem que esse aqui foi talvez a maior multidão que Jesus já pregou publicamente. Então, você imagina, ele fez isso sem microfone, só no gogó. Eu não sei como que ele fazia isso, eu não sei se ele tinha um milagre de amplificação sobrenatural, mas de alguma maneira ele conseguia fazer isso. Na verdade, não só ele, mas existem relatos, se para você que ama a história da igreja, George Whitefield, que foi um dos fundadores do movimento metodista junto com os irmãos Wesley, ele era conhecido também para pregar para dezenas de milhares de pessoas só no gogó. Então, de alguma maneira esses caras descobriram uma técnica que eles pregavam para multidões sem essa tecnologia que nós temos hoje. Mas voltando ao versículo 14, disse então aos seus discípulos, a orientação de Jesus era, você está acompanhando comigo? Versículo 14, fazei-os assentar em grupos de 50 e 50, e assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, Jesus abençoou-os, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaço. Agora, uma coisa interessante aqui é que alguns detalhes que a gente tem que ter em mente. Um detalhe é, os discípulos são seres humanos como a multidão. A multidão estava faminta, os discípulos também estavam famintos. Ninguém comeu, provavelmente os discípulos também não comeram. Eles estão lá desde manhã, e você pode perguntar, mas por que alguém ficaria num deserto a manhã inteira escutando alguém pregar? Porque ele deveria ser o melhor pregador que já existiu na face da terra, Jesus,
E ele está pregando, ele está falando sobre o reino de Deus. E se você começa a escutar Jesus pregar sobre o reino de Deus, eu imagino que é uma coisa tão fascinante que o pessoal perdeu conta do horário. Eles estão lá desde manhã, eles esqueceram de almoçar, esqueceram de tomar um café da tarde, eles estão chegando perto do jantar, eles não estão nem dando conta que eles não têm jantar. E Jesus, os discípulos estão morrendo de fome. Existe ele está pregando faz horas. E os discípulos, eles estão escutando Jesus pregar quase todos os dias. Essa multidão talvez era a primeira vez, então para eles era novidade. Para os discípulos eles estão falando: cara, a gente tem que parar Jesus, cara, senão ele vai embora, e a gente tem que comer. Então eu imagino que um deles fala assim: Jesus, o povo está com fome. Mas na verdade eles deviam estar com fome também. Então eles falam: cara, vai lá e interrompe Jesus. E Jesus, ele entende que a sugestão deles é uma sugestão completamente humana e racional. Termina o culto, faz uma oração, não sei como que Jesus orava, acho que devia orar em nome de mim, amém, e despede todo mundo, para todo mundo ir para casa. E cara, cada um por si, e vão para a próxima missão. Jesus, ele saca que o que eles estão querendo sugerir era uma saída completamente humana, lógica e ao alcance do braço humano. Ele fala: não. Ele fala: vocês vão resolver esse problema. E daí eles começam a entrar num diálogo que eles falam: mas como que a gente vai resolver? Cara, tá longe, não tem mercado aqui perto, o povo também está cansado, é melhor parar agora do que continuar. E Jesus fala assim: eu vou continuar, vocês vão resolver esse problema, vou continuar pregando, vocês vão lá e pegam comida. Jesus, mas como que a gente vai pegar comida para 20 mil pessoas? E Jesus, imagino que Jesus fala assim: olha, se vira, vou continuar a mensagem aqui, a minha série Alma Próspera, e a gente vai continuar aqui falando sobre a prosperidade do reino. E eles estão lá, ele está lá pregando, e os discípulos são incumbidos a achar uma solução. Agora, a gente não sabe disso pela versão de Lucas, a gente sabe disso pela outra versão paralela de Mateus, que eles encontram então um garoto que tem uma lancheira que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Você lembra disso? Eles pegam então aquela lancheira, e é um lanche, e eles levam para Jesus. Agora, olha só que interessante, é importante você não ler isso de uma maneira mecânica, não leia. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, a gente está com pressa porque o dia é corrido em São Paulo, então você fala: tem que resolver as coisas, e você passa por alguns detalhes de uma maneira tão rápida, e você não realmente presta atenção. A gente tem que entender que o Espírito Santo, quando ele inspira os autores da Bíblia a escreverem, ele está sendo específico, intencional, na maneira como ele põe cada palavra, cada vírgula, a ordem das coisas. Então, olha a ordem das coisas no versículo 16. Ele toma os 5 pães e os 2 peixes. Jesus toma isso em suas mãos, visualize isso. Ele olha para o céu, ele levanta então e ele pede a bênção sobre essa comida. Ele traz de volta, ele parte a comida, ele entrega para os seus discípulos, para que os discípulos venham então distribuir nos grupos de 50. Então existem 20 mil pessoas distribuídas ou separadas em grupos de 50, e os discípulos passam então a fazer a distribuição da comida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem rápida: aonde acontece a multiplicação? Se você analisa essa ordem dos fatores, a sequência que Jesus ele vem fazendo, você entende que não acontece nas mãos de Jesus. Nós temos o hábito de falar: Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ele fez parte do processo, mas na verdade a multiplicação não acontece nas mãos de Jesus, acontece nas mãos dos discípulos. Não tem como Jesus levantar aquele lanche, 5 pães, 2 peixinhos, pedir a bênção, e de repente ele desce com o alimento suficiente para alimentar e prover para 20 mil pessoas. Humanamente falando, não é possível. Ele traz então de volta o lanche, ele parte 5 pães, 2 peixinhos, ele entrega nas mãos dos discípulos e fala: vai. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes acontece no ato de distribuição nas mãos dos discípulos. Então hoje eu quero que você entenda uma coisa: nós temos 3 princípios de multiplicação, e o primeiro princípio de multiplicação a gente enxerga nessa ordem. Se estiver anotando, anota comigo, repita comigo assim: a multiplicação acontece depois que a bênção de Deus está sobre o meu dinheiro. Faz sentido? Você fala assim: Deus, eu quero que o Senhor venha multiplicar as minhas finanças. Quem levantou a mão para isso? Todo mundo. Tá.
Eu perguntei, será que tudo bem se Deus pegasse a quantia que está hoje na tua conta e fizesse 10 vezes aquilo? Você falou, sim, lógico. Agora, como que isso vai acontecer? Se você for ver como é que Jesus fez isso, Ele pega aquilo que está nas mãos dos discípulos, aquilo que eles conseguiram encontrar, Ele levanta para o alto e fala, Pai, deposita sobre esse lanche a tua bênção. Agora, o que significa você depositar a bênção de Deus sobre os teus recursos? Nesse caso aqui seria a comida. O que significa você depositar sobre o teu mantimento, aquilo que você tem nas suas mãos, a bênção de Deus? A gente sabe, eu queria que você abrisse comigo em Malaquias 3. A gente já sabe o que significa pôr a bênção de Deus sobre nossas finanças, mas eu quero só ler isso aqui de novo, por mais que seja algo que nós já cobrimos no princípio de fidelidade. Eu quero ler versículo 8 a 12, diz assim, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Eu vou esperar você chegar lá. Ele diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando e a nação toda está me roubando. Agora, para por aqui, queria dizer uma coisa. Muitos têm uma ideia totalmente errada, é uma mentira do inimigo. E o inimigo, quando ele vem mentindo, sabe, quando você está seguindo os caminhos do Senhor, ele vem com uma mentira. Ele não vem com a mais absurda, porque isso aí você vai rejeitar de cara. Ele vem com uma coisa muito sutil. E uma das mentiras muito sutis que nós temos visto é quando pessoas enxergam Deus como um Deus que está ansioso para castigar o povo quando o povo põe o pé para fora da linha. Esse não é o tipo de Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus que é bom, que Ele na verdade quer nos abençoar. Tem muita gente, eu escutei já testemunhos de pessoas que desde o início da nossa série Alma Próspera falaram: Theo, eu pensava que Deus não queria que eu prosperasse, eu pensava que era da vontade de Deus eu passar um aperto aqui na terra para eu ser mais santificado. Sabe, a verdade é mais um exemplo de uma mentira muito sutil do inimigo. Todos nós, seres humanos, somos suscetíveis a desastres naturais, a enfermidades. Tudo isso acontece porque nós somos suscetíveis, pois vivemos num mundo que está falido. Esse mundo só está falido por conta de decisões que os nossos antepassados tomaram, especificamente Adão e Eva no jardim do Éden. Então, quando nós entramos para dentro desse mundo, nós entramos para um mundo que já está falido e somos suscetíveis a isso. Agora, a verdade é que Deus nunca desperdiça nenhuma dor. Ele nunca vai desperdiçar nenhuma dor. Agora, a mentira é que Ele incute a dor para trazer santificação. Essa é a mentira do diabo. Faz sentido? Nós somos suscetíveis a isso. E Deus, é sempre da vontade de Deus curar, é sempre da vontade de Deus redimir, restaurar. Só que independente disso, nós sabemos que Ele é soberano. E nós sabemos, Deus, nós entregamos algumas coisas, nós não saberemos aqui nessa terra. Nós teremos a resposta só quando chegarmos na glória. Mas nesse processo que nós estamos passando aqui, nós temos de consolo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Faz sentido? E o bem tem a ver com Ele não vai desperdiçar nenhuma dor. Então algumas pessoas vão falar: ah, mas eu passei por um câncer e eu me tornei uma pessoa melhor, então com certeza Deus enviou o câncer. Não, Deus não desperdiçou a dor dessa enfermidade, mas Ele não incutiu em você sobre esse câncer, porque isso é contra a natureza bondosa dEle. Faz sentido? Então, nesse momento, quando você começa a falar sobre dízimos e ofertas, muitas pessoas vão partir desses valores, dessa crença, sistema de crença errada, que é: Deus, Ele quer me castigar se eu não dizimar, então é melhor dizimar para Ele não me castigar. Primeiro ponto é que Ele não vai te castigar. O que Ele está querendo dizer aqui no versículo 8 de Malaquias 3, Ele está já começando a falar que nós, se você for entender o livro de Malaquias, tem tudo a ver com um tema que Deus está falando: volte para mim e eu quero me achegar a você. É isso. O tema do livro de Malaquias é Deus falando para Israel: Israel, volte para mim, eu quero me achegar a você. E aqui quando a gente entra aqui no versículo 9, Ele fala: eu quero tanto te abençoar. Você tem que entender uma coisa: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Por que Ele está falando isso? Ele está falando assim: ó, não é que eu vou lançar uma maldição, você já está debaixo de uma maldição. Eu estou aqui para remover a maldição e trazer a bênção. Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer isso se vocês não se aderirem aos princípios já pré-estabelecidos.
quais são os princípios pré-estabelecidos. Se você está no pecado de roubo, você não tem como ter bênção. Concorda comigo? É uma coisa muito básica, muito simples. Só que às vezes quando chega no próprio bolso, parece que a gente não entende. Mas olha só, continuando no versículo 10, ele diz: tragam o dízimo todo. Fala comigo, todo. Ele fala: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, interessante que ele fala no versículo 10, se você repetiu: tragam o dízimo todo. E era uma pergunta que alguns anos atrás eu fiz e recebi a melhor resposta. Às vezes tem pessoas que pensam: mas por que eu tenho que trazer todo o meu dízimo à casa do tesouro do templo? Será que eu não posso dar 5% para aquela ação social que eu acredito, e eu posso dar 2% para aquele missionário que, eu gosto daquele missionário? Eu não posso dar 1% para aquela pessoa que está com necessidade, mais 2% talvez para aquela outra igreja? A resposta é simples, não, você não pode fazer isso. Mas por que não? Porque minhas intenções são boas, por que eu não posso fazer isso? Porque você não tem autonomia sobre algo que não é teu. Como que você vai dar algo que não é teu? Faz sentido isso? Não tem como você dar algo que não é teu. Então, eu usei como exemplo: se você descobrisse que você vai ter que fazer uma viagem para a Europa no inverno, e no momento que você está indo para o aeroporto, você descobre: eu não tenho um casaco de neve, eu vou passar frio. E você liga de última hora e fala assim: eu não consigo passar num shopping para comprar alguma coisa, eu vou pedir emprestado de alguém. E você liga para o teu amigo que acabou de voltar dessa viagem, e ele tem um casaco de inverno, e você passa no caminho na casa dele, ele desce lá e entrega para você um casaco, para você conseguir superar todo aquele frio que você vai enfrentar lá. E você então pega aquele casaco, põe na tua mala, você desce do avião, você tira da mala, você põe o casaco, você descobre que aquele casaco, ele realmente vai te ajudar no frio. Só que você descobre que talvez o capuz do casaco é um zíper, e você pode, na verdade, tirar o capuz e usar só o capuz, e você pode separar o capuz do casaco. Daí você põe tua mão no bolso do casaco, você descobre que tem um par de luvas no casaco. Daí tem um outro bolso dentro do casaco, você descobre que tem um cachecol dentro do casaco. Agora, na tua viagem você está lá mais ou menos, 10 dias. Você conhece algumas pessoas, você gosta dessas pessoas, você acha essas pessoas muito legais, são novos amigos. Você tem autoridade de falar: você é um amigo que eu gosto tanto de você, deixa eu te dar um par de luvas aqui, aqui. Você pode fazer isso? Você não pode fazer: olha, a gente acabou de se conhecer, mas olha, eu tenho tanta afinidade com você, eu tenho um cachecol aqui, eu gostaria de... Você pode fazer isso? Não. Por quê? Não é teu. Concorda comigo? Não é teu. Então Deus está falando assim: traz todo. Agora, por que Deus está sendo tão específico? Porque Ele deve ter uma razão de trazer instruções tão específicas. A instrução dele: traga todo o dízimo. Alguns podem perguntar: então, mas dízimo significa o quê? 8%? Então, 7%? 11%? Eu falo: se for 11%, não seria dízimo, seria ônzimo. Concorda comigo? Agora, eu sei que talvez alguns já sabem disso, mas eu recebi no WhatsApp uma foto, e é uma coisa meio que bizarra. Na cidade que existe mais igrejas evangélicas per capita no Brasil, está no estado do Rio de Janeiro, essa cidade. É igreja do lado de igreja, na frente de igreja, em cada esquina tem 3, 4 igrejas. Os caras estão numa concorrência por fiéis, que eles começaram a pôr na frente da igreja faixas, placas falando: aqui o dízimo é 7%. Agora, você acha que isso é um absurdo, não é verdade? A coisa mais triste que é verdade, que gente faz isso, tem gente que faz isso. É um absurdo, é uma coisa bizarra, você não sabe. Quando eu peguei aquela mensagem, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu tacava o celular para fora da janela, se eu xingava, se eu só perdoava. Você já passou por uma situação que você não sabe o que fazer? Fala: Deus, você fala assim: cara, o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse é uma dos vários exemplos disso. E o Senhor fala assim: olha, você quer a bênção sobre aquilo que você considera o teu mantimento? Então traz todo o dízimo para casa, para o depósito do templo. É isso que ele está falando. Então, uma vez que você devolve para Deus todo o dízimo, 10%,
os seus 90% que te restam, o que acontece com eles? Agora eles se tornam multiplicáveis. Faz sentido? Então qual é a prova? A prova é, você acredita que 90% com a bênção, o que significa que é multiplicável, pode ir mais longe no teu orçamento mensal do que 100% sem a característica de ser multiplicável. Isso é o dízimo. O dízimo nada mais é do que isso. Então, Deus, eu quero que o Senhor venha estar multiplicando as minhas finanças. Deus fala assim, ó, não tem como as suas finanças serem multiplicáveis se ela não carrega a minha bênção sobre ela. Então Deus, sabe, eu queria te encorajar. Todo mundo levantou a mão. Deus, eu quero que o Senhor multiplique. Daí o Senhor fala assim, quer que eu multiplique? Então ele tem que se tornar multiplicável. Deus, como que a gente faz isso? Com a bênção. Como que eu tenho isso? Trazendo todo o dízimo para casa do Senhor. Agora eu não sei se realmente eu quero que o Senhor multiplique. Mas é o que a palavra nos ensina. Agora, segundo princípio, é algo que você começa a ver na ordem. Então, ele pega o mantimento, ele levanta e ele pede a bênção. Agora ele já está multiplicável por conta da bênção de Deus. Mas não para aí. Lembra que ele parte e ele entrega para os seus discípulos, e os discípulos agora eles vão ter que distribuir. Agora, lembra que eu falei que os discípulos também estavam com fome? E eu comecei a entender que, sabe, você ter a bênção de Deus, fala comigo, dízimos. Você ser fiel no dízimo, quer dizer que você vai ter a bênção de Deus. Agora, Deus, como que eu vou continuar esse processo de multiplicação? Fala comigo, ofertas. O que quer dizer ofertas? É você pegar aquilo que Deus te traz de volta com a bênção, os teus 90% com a bênção, e Ele fala, agora entrega. Agora, se eu fosse um dos discípulos, eu estou lá desde as 6 horas da manhã com Jesus, de repente o povo começa a chegar, eu sei que Jesus começou a falar assim, Pedro, Tiago, João, Teófilo, vocês também, vocês vão para lá, vocês vão organizar aqui, vocês são a equipe do apoio. E eles começam a alinhar o povo, cara, e a gente fica trabalhando, imagina, você está trabalhando o dia inteiro. Eu imagino que Jesus devia fazer diversos apelos no meio da mensagem dele, pessoal sendo curado, negros demônios se manifestando, você tinha que ficar segurando, os negros se debatendo, os caras estão trabalhando. Você tem que dar isso para eles, os caras estão trabalhando. E daí de repente Jesus fala assim, olha aqui está a comida. Você acha que eles não foram tentados eles comerem? Deus, calma. Se eu estou trabalhando, pelo menos eu poderia comer antes de começar a distribuir, porque, olha, 20 mil, você está me dando só uma lancheirinha aqui, com certeza a gente vai passar fome hoje à noite. E Jesus fala assim, não, distribua vocês primeiro. Sabe o que eu comecei a entender? Que não é só você ser fiel no teu dízimos. Não é só você pôr a bênção de Deus sobre o teu mantimento, as tuas finanças. Tem a ver com você também ser fiel naquele momento onde existe a tentação. Deus, o Senhor me entregou isso. E Ele fala, sabe que eu gosto de Jesus? Porque Jesus, Ele põe os caras à prova constantemente. Jesus poderia abençoar e começar a falar assim, ó, aqui, vem cá. Ele começa a tacar pão, 20 mil pães, peixes para todo mundo. Não, Ele põe nas mãos dos discípulos e fala, deixa eu ver o que você vai fazer com isso. Você consegue distribuir? Você consegue ser generoso? Você consegue pôr o estômago deles na frente do teu estômago? Não faz sentido. Jesus está, às vezes eu sinto que Deus faz isso conosco todos os meses. Quem sente isso? Você fala assim, Deus, eu já tenho meu dízimo. E você fala assim, não é isso, eu quero que você seja generoso agora. Eu quero que você venha ofertar. Eu quero que você venha realmente olhar para a necessidade, a fome da pessoa que está do teu lado. E o Senhor fala assim, ó, é nesse processo que você vai ver a multiplicação. Abre comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Na verdade, capítulo 9, desculpa, 2 Coríntios 9. Ele diz assim, aquele que supre, versículo 10, 2 Coríntios 9, versículo 10. Olha só o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará. Fala comigo, multiplicação. Se você tem uma Bíblia de papel, uma caneta, sublinha essa palavra. Multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, Paulo está falando que aquele que supre, quem que é esse aquele? Ele está se referindo a Deus. Fala assim, Deus Todo-Poderoso que supre. O que ele supre? Duas coisas. Para quem? Para dois tipos de pessoas.
ele supre semente ao semeador, isso é uma categoria de pessoas. Ele também supre o pão àquele que come, fala comigo, consumidor. Esse aqui é uma outra categoria de pessoas. Ele fala, é um só Deus que supre para duas categorias de pessoas. Ele vai suprir semente para um que vai semear, e ele vai suprir o pão para aquele que vai comer. Ele fala, esse Deus, aquele que supre para os dois, ele também lhe suprirá e multiplicará a semente. Agora, a multiplicação só vem para aquele que vai ter a semente. Então, existem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que vão falar, Deus, eu preciso de pão. Eu tenho minhas necessidades básicas, eu quero que o Senhor venha estar suprindo para mim pão. Deus fala, o que você precisa? Eu estou com fome, eu quero pão. Tá bom, então eu vou suprir para você pão. Isso é bom? É bom. Mas o que é melhor? É melhor você falar assim, Deus, eu preciso de semente. Eu quero sair semeando. Eu quero ser um canal de bênção. E pão, eu vou ter suprido minhas necessidades supridas no processo, mas eu estou preocupado em que o Senhor venha suprir, eu estou preocupado que o Senhor venha suprir para mim a quantidade de semente para eu poder semear. Isso é melhor. Faz sentido? Então, o que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, existem dois tipos de pessoas. Ou você vai ser uma pessoa que fala assim, Deus, olha, eu já tenho aqui, eu já tenho meus pães aqui na tua frente, Deus, eu estou dando para o Senhor 10%, deposita a tua bênção, eu sou fiel. E Deus fala, você está fiel? E agora? Agora, Deus, agora só, eu já te pus a prova, vem Senhor Deus, eu preciso das minhas necessidades. E o Senhor também está falando assim, mas existe uma outra categoria, aquele que fala assim, Deus, eu vou dizimar, mas eu também estou esperando como que o Senhor pode me abençoar de tal maneira que eu venha a ser um canal de bênção e semear na vida de tantas pessoas. É isso que o Senhor está procurando. Agora, como é que nós sabemos disso? Porque se você for olhar no versículo 6 do mesmo capítulo, um pouquinho antes, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá o quê? Pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá o quê? Fartamente. Olha só, presta atenção no que ele está falando. Ele está falando que semeadores, sabe, a verdade é que os semeadores, aqueles que desejam. Você conhece pessoas que falam assim, Deus, eu preciso de dinheiro, porque eu preciso ter coisas. Esse tipo de gente é a pessoa que vai só consumir o pão. Você fala assim, às vezes ele vai até suprir, falando, está aqui, ó, tuas coisas. Você quer coisa, está aqui. Agora a pessoa fala assim, Deus, eu preciso de dinheiro para abençoar pessoas. Você fala assim, então eu te dou semente. Faz sentido? E aqui ele está falando assim, ó, aquele que semeia pouco, ele colhe pouco. Aquele que semeia bastante, ele colhe fartamente. Agora olha só o versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou tristeza em algumas versões, ou por obrigação ou por necessidade em algumas outras versões, pois Deus ama quem dá com alegria. Fala para quem está do lado, Deus ama quando você dá com alegria. Eu sei que soa uma coisa muito simples, mas deixa eu te falar. Muitas pessoas criticam e falam assim, quando eu começo a ver esses pastores evangélicos pedindo dinheiro, eu já sei que esse negócio aí é ganância. Escutou prosperidade de igreja na mesma frase, é ganância, é essa coisa aí de pegar dinheiro dos outros, sabe? Eu estava conversando ontem, eu fui para um churrasco, estava conversando com uma pessoa que na verdade se converteu e cresceu numa dessas igrejas muito conhecidas pela mídia por ser esse tipo de igreja que manipula e tira e arranca dinheiro dos outros. E eu estava conversando com essa pessoa, ele falou uma coisa muito, muito forte para mim. Ele falou assim, Theo, sabe, ele falou, eu cresci nessa igreja, me desviei, e quando eu voltei para Jesus, eu me voltei para Jesus já na Monte Sião, e estou aqui servindo desde então. E eu estava conversando com ele, e ele falou assim, Theo, a verdade é assim, existe manipulação? Existe. Existe ganância? Existe ganância. Mas eu comecei a entender uma coisa, a ganância não vem só do púlpito para o povo, porque se for só do púlpito para o povo, não daria certo. A ganância tem que vir dos dois lados, tem que vir do povo para o púlpito, para o púlpito para o povo, porque quando um não quer, dois não faz. Explica isso aí. Assim, as pessoas põem, a mídia põe nas manchetes, o pastor fulano de tal lá, ele está extorquindo o povo. Por que o povo se permite ser extorquido? Porque eles também têm ganância, eles aparecem naquelas reuniões vendo como é que eu consigo tirar desse sistema mais dinheiro para mim mesmo. E eles entram numa transação de ganância, que eles falam, eu acredito no que você fala, porque o que está alimentando a minha decisão de dar é ganância também. E a pessoa que está aqui em cima fala assim, eu acredito no que eu estou fazendo, porque eu quero arrancar de você a ganância também. Então é um festival de ganância, ele falou para mim. É verdade. E daí eu comecei a entender esse versículo com uma outra luz. Por isso que Paulo fala,
Deus ama aquele que dá com alegria. Porque se você tem ganância no teu coração, você está vindo e falando assim: Deus, eu estou vindo, mas olha, você vai me recompensar, hein? Porque eu estou tirando o máximo que eu posso desse sistema. Essa transação tem que me render os dividendos que eu estou querendo. Faz sentido? Esse é um coração cheio de ganância. Agora, o cara que vem com alegria, que nem Paulo fala: olha, não vem dar por necessidade, não vem porque alguém torceu o teu braço, não vem porque alguém está falando para você: ó, se você não der, você vai queimar no quinto dos infernos. Não dê. Se você não tem a revelação, porque você tem que ser generoso. Se você não tem a revelação, porque você tem que ser fiel com os teus dízimos, não dê. Põe no teu bolso e guarda. E espera até você ter essa revelação. E seja sincero perante Deus para você ter essa revelação. E quando você tiver essa revelação, um dos sinais que você realmente teve essa revelação é que você vai dar com alegria. Você vai falar assim: Deus, eu estou tão grato que eu tenho fôlego para respirar. Eu estou tão grato que eu tenho um trabalho. Eu estou tão grato que eu consigo receber um pagamento que é fruto do meu labor. Deus, eu quero poder ser fiel com o Senhor. Eu devolvo meus 10%. Deus, eu sou tão grato que eu tenho algo aqui que eu posso ser canal de bênção para as pessoas. Eu quero ser generoso. E daí o teu coração, ele não vem porque é forçado e você tem medo e você foi manipulado. Não, você vem completamente desprendido, porque não existe ganância no teu coração quando você traz para o depósito do tempo. O teu coração está falando assim: Deus, eu dou e o Senhor vai. Eu sei que a tua natureza é de recompensar. O Senhor já disse isso em Hebreus 11. Eu sei que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Mas Pai, a maneira como o Senhor quiser, o Senhor faz. Se for aqui nessa terra, se for na glória, o Senhor faz. Eu estou feliz de poder dar. Eu dou com alegria. E Deus não pode trair sua própria natureza, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele fala: eu não vou trair minha natureza, eu vou te recompensar. Assim também como Deus olha a ganância, e quando pessoas dão, Ele fala: eu não vou trair minha natureza, eu tenho que te recompensar. Faz sentido? Então aqui existe algo que Paulo ele apresenta como um mecanismo para guardar o nosso coração. E continuando aqui no texto, versículo 8, ele diz: e Deus é poderoso. Fala comigo: Deus é capaz. Fala: Deus pode. Olha só, o que Ele pode fazer? Ele é poderoso, Ele é capaz, Ele é hábil para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Ele fala assim: olha, eu sou quando você olha para toda essa transação financeira, o erro nunca é do lado de Deus. Ele fala assim: eu sou mais do que capaz de dar para você a graça. Eu sou mais do que capaz de dar todo o dom, toda a dádiva, todo aquilo que você precisa. Eu te darei. Olha só, ele fala aqui no versículo 8: para que em todas as coisas. Então escute bem, Deus é poderoso para nos acrescentar toda a graça, para que em todas as coisas, em todo momento ou em todo tempo, tendo tudo o que é necessário. Fala comigo: necessidade básica. Ele fala assim: olha, eu vou te acrescentar para você ter o suprimento das tuas necessidades básicas. Eu sou capaz de fazer isso. Então, o que ele está falando assim: é bom você ter pão para comer, é bom você ter suas necessidades básicas supridas, mas não para aí. Isso aqui não é o melhor, isso aqui é o bom. O que é o melhor? Ele continua no texto: para que tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem. Fala comigo: transbordar. Fala comigo: multiplicação. É mais do que o suficiente, é mais do que o necessário. Transbordar é quando tem tanto que vai sobejando. Fala assim: ó, para que vocês venham transbordar em o quê? Toda boa obra. Então qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é que Ele venha apenas e fale assim: olha, eu consigo suprir para tudo que você precisa. E você se põe na posição: Deus, eu preciso das minhas necessidades básicas supridas. Deus fala assim: olha, eu vou suprir para você, eu te dou o pão para você comer, eu vou suprir suas necessidades básicas, aqui está. E Deus fala assim: isso aqui é bom. Mas eles esperam um povo que fala: Deus, agora que eu sei que o Senhor pode fazer todas essas coisas, eu quero não ficar aqui parado, eu quero na verdade evoluir para transbordar em toda boa obra. O que é transbordar em toda boa obra? Deus, me dá semente para poder semear nas pessoas. Faz sentido? Deixa eu falar para você qual que é uma atitude das mais egoístas que existem. São pessoas que estão querendo pagar de santo com uma oração ou com um discurso dizendo: quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Deus já me deu tudo o que eu preciso. Vou pedir bênção para Deus? Eu não sou ganancioso para ficar pedindo bênção para Deus, eu já tenho tudo o que eu preciso. Olha o tipo de discurso que é esse.
é totalmente egocêntrico em sua essência. Tudo que eu preciso. E que os outros precisam? E que o que tem menos precisa? E que as outras nações estão precisando? E que as futuras gerações estão precisando? Qual que é a oração mais generosa? Deus, o Senhor já abençoou, eu tenho tudo o que eu preciso, mas me abençoa mais, porque tem pessoas que ainda precisam de mais, e eu quero ser o canal de bênçãos para o Senhor me dar muito mais, para eu poder semear na vida dessas pessoas, porque eles precisam de mais. Faz sentido? Qual que é a mentalidade de pobreza evangélica assistencialista? É me dá, enchi minha barriguinha, estou aqui. Faz sentido? Eu estava contando que nos 3 cultos eu contei esse testemunho, eu vou contar nesse. Eu sei que nosso tempo está apertado, mas escuta, esse testemunho é o que ilustra bem isso. Há 5 anos atrás, e o pessoal aqui sabe que da Monte Sião saiu o Dunamis, os jovens daqui que nós começamos esse ministério para-eclesiástico chamado Dunamis, focando nas universidades. E tinha uma universitária, de uma universidade federal, se eu não me engano é do Pará, lá do norte do Brasil. E ela tinha que vir para fazer um treinamento, para começar um Dunamis Pockets na sua faculdade. Mas o treinamento é só em São Paulo. E vindo lá de longe, ela não tinha dinheiro. E ela ligou para o nosso escritório falando: olha, eu não tenho dinheiro, eu não posso confirmar minha presença ainda. E na hora eu pensei: ela vai pedir dinheiro, ela vai pedir para a gente ajudar, a gente vai ter que ajudar, a gente tem que ver um jeito. Ela falou assim: mas eu não quero, não estou ligando para pedir dinheiro. Ela falou: eu estou ligando para pedir oração. Porque eu sei, se Deus me der uma estratégia, isso aqui uns 5 anos atrás, se Deus me der uma estratégia, eu sei que eu vou conseguir ter o suprimento para estar aí com vocês. Então, vamos orar por uma estratégia. A gente orou então por uma ideia. Eu sei que ela teve uma ideia. Quantos aqui gostam de brownies? Você gosta de brownies? Eu não sei se ela gostava de brownie, mas sei que ela fazia bem brownie. Ela começou a vender e as pessoas começaram a gostar do brownie dela, começaram a comprar. Ela começou a fazer um dinheirinho. Ela teve o dinheiro suficiente para pagar a passagem dela, o treinamento. Ela veio para São Paulo, fez o treinamento, voltou. Começou lá o Dunamis Pockets. 6 meses depois ela tinha que fazer outro treinamento. Vendeu mais brownie. Vendeu bastante brownie, pegou dinheiro, veio, fez o treinamento. Aí quando ela voltou, ela pensou: por que eu tenho que ficar parando? Eu vou continuar fazendo brownie, eu não preciso ficar esperando só o treinamento vir para fazer brownie. Então ela fazia pedagogia ou psicologia, não sei qual que é dos 2 cursos. Só sei que o negócio começou a prosperar tanto que ela falou assim: esquece pedagogia e psicologia. Ela se formou, mas ela não foi trabalhar com isso. Ela abriu uma empresa de brownies. Até hoje ela tem uma empresa de brownies. E pessoas estão sendo empregadas e ela está tendo mais do que o suficiente. O que ela estava falando? Eu não vou ser a pessoa que pede o pão para comer. Sabe, é incrível que tem tudo a ver com mentalidade que Deus está querendo quebrar do nosso povo evangélico brasileiro. Faz sentido? O que o Senhor está querendo, quando a gente lança qualquer evento, conferência, o pessoal fala assim: tem alguma inscrição para você me dar? Não tem nada para te dar. O que a gente pode orar para que Deus te dê uma ideia, a gente pode dar um desconto, mas a gente não vai dar tudo, porque a gente tem que quebrar essa maneira de pensar de mendicância. Porque, sabe, Deuteronômio 18 fala assim, que é Ele, nosso Deus, que nos dá poder ou habilidade para produzir riqueza. Você lembra desse texto? Se esse Deus que nos dá a oportunidade ou a possibilidade de fazer riqueza mora dentro de nós, quem que deveria estar liderando as empreitadas, os fóruns, as iniciativas de empreendedorismo hoje na sociedade? Somos nós, a igreja. Mas não, a igreja tem que correr atrás do fulano de tal, ciclano de tal, e esses bilionários estão fazendo os fóruns e tentando empoderar os jovens para serem empreendedores, e glória a Deus que eles estão fazendo isso, porque se eles não fizessem isso, quem faria? Com certeza o governo não está fazendo. Não quero entrar na política aqui, desculpa. Mas o que eu estou querendo dizer é: a igreja tem que começar a oferecer soluções. Faz sentido? E o momento que a gente começa a falar assim: olha, é o seguinte, o Senhor está querendo mudar uma mentalidade de não só pedir pão para comer, encher a barriga. O Senhor está falando: cara, aumenta o teu sonho, aumenta o teu sonho. Eu quero que você comece a pedir semente para você poder semear na vida das pessoas. Não vem com esse discurso de falsa modéstia e falsa santidade, falando: quem sou eu para pedir uma bênção de Deus? Eu já tenho tudo que eu preciso. É justamente, você só está olhando teu umbigo. É tudo que você precisa. E o que tua geração precisa? E o que a tua nação precisa? E o que os menos privilegiados precisam? Deus me abençoa. Essa é a oração do generoso. Essa é a oração daquele que é um altruísta. Essa é a oração do filantrópico. Me abençoa, Deus. Me abençoa, Deus. Porque eu sei que quando eu tiver muita bênção, eu vou poder abençoar muitas pessoas. Agora, aquele que também provê semente ao semeador, ele sabe que no processo que ele está provendo semente ao semeador,
todas as necessidades do semeador também estão sendo supridas. Agora, sabe, uma coisa que interessante, você olha aqui no versículo 8, diz: acrescentada toda a graça. Essa graça vem para suprir todas as necessidades e para que nós venhamos almejar. Quantos aqui estão almejando transbordar em toda boa obra? É isso, você precisa ter dentro de você uma vontade de Deus. Eu quero prosperar para eu transbordar em toda boa obra. Eu quero poder ver uma necessidade e falar assim: olha, eu quero te ajudar com isso. Eu quero poder ver alguém que está precisando, um missionário que está prestes para ir para o campo, eu vou te financiar para você ir para o campo. Sabe, é esse tipo de coração que Deus está querendo que venha surgir no nosso meio. E tem uma oração, sabe, uma oração que eu sempre faço, na verdade não faço sempre, eu faço muitas vezes, e uma oração que eu queria que você repetisse comigo. Você consegue repetir isso comigo? Fala comigo: Senhor Deus, eu oro hoje à noite para que o Senhor venha fazer com que as tuas bênçãos venham fluir através de mim, porque uma vez que elas estiverem fluindo através de mim, eu sei que as tuas bênçãos estão chegando a mim. Amém? É bem simples. Pô, Deus, eu quero ser canal de bênção. Eu oro diversas vezes, que nem eu falei, não é toda vez, mas quando eu lembro eu estou orando: Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa, porque eu quero ser canal de bênção. Eu estava falando com a Júnia, porque ela estava com os bebês, não esteve aqui no domingo passado, e nem nesse domingo também, mas eu estava falando, eu contei a história de como Deus me deu 2 carros, e eu pude abençoar pessoas com mais carros, com esses 2 carros. E daí a gente começou a conversar, e eu comecei a falar: quando que vai ser a próxima vez que Deus vai nos pedir para abençoar alguém com um carro? Faz sentido? Sabe, eu comecei a ver, Deus, sabe, eu quero crescer nisso, eu quero chegar num ponto onde eu estou dando casas para as pessoas. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu comecei a escutar a história. O Dr. Fletcher falou para mim uma vez, falou assim: eu dei um jato para o Miles Monroe. Eu falei: o quê? Eu dei um jato para o Miles Monroe. Ele viaja mais do que eu, ele precisa mais do que eu, ele precisa chegar nas nações mais rápido do que eu, que ele venha usar aquele jato para expandir o reino de Deus. Para que eu vou ficar com esse negócio parado aqui? Vai lá e usa esse negócio que é teu. Eu falei: eu quero dar um jato. Você tem que começar dando um lanche. Paga um almoço. Você vai se fiando um pouco para você graduar, para chegar no maior. A pessoa: eu vou dar um dia, eu vou dar um prédio. Você não consegue pagar nem um café para o teu próximo, vai falar que vai dar um prédio para alguém? Eu vou financiar. Tem pessoas: eu vou financiar, nós financiaremos o movimento missionário. Você não consegue ajudar alguém para ir para um retiro. Ajuda alguém a fazer uma matrícula da faculdade. Faz sentido? O Senhor está querendo. Só que, eu não posso ajudar alguém para fazer uma matrícula da faculdade. Por que não? Porque eu estou muito ocupado pegando pão para encher minha barriga. Exatamente esse que é o problema. A gente tem que começar a orar: Deus, me abençoa mais, me abençoa mais. Porque eu sei que no processo que o Senhor está me abençoando, minha barriga vai ser cheia de pão, mas eu vou ser canal de bênção e semear na vida das outras pessoas. Isso é o que nós devemos almejar. Agora, terceiro ponto, que nosso tempo está estourado, já estourou. Segura aí comigo, Jesus pregou o dia inteiro. Terceiro ponto, fala comigo: a multiplicação acontece quando eu abraço um estilo de vida que requer milagres. Billy Graham foi para estar na glória com o Senhor Jesus nessa semana. Lógico que eu fiquei triste. Billy Graham é um dos meus heróis na fé, mas uma das coisas que eu fiquei feliz foi, sabe, as pessoas começaram a postar tanta coisa de Billy Graham. Você começava a ver tantos artigos de jornal, o mundo inteiro, até Al Jazeera noticiou o falecimento de Billy Graham. Isso para você entender a relevância desse homem de Deus. As pessoas falavam dos números, através de rádio e televisão e ao vivo. Esse homem, um homem, pregou o evangelho a 2 bilhões de pessoas. Você tem noção do que é isso? É muita gente, cara. É só esse homem, ele pregou o evangelho, se eu não me engano, 185 nações ao redor do mundo. Ele pessoalmente pregou o evangelho em 185 nações. Desde Harry Truman, presidente dos Estados Unidos na década de 50, até Barack Obama, que é de 2017. Esse cara foi o pastor particular de todos os presidentes norte-americanos. Esse cara lotou o Maracanã e lotou o Pacaembu nas 2 vezes que ele esteve aqui no Brasil. Tem torcida que não consegue nem lotar estádio. Billy Graham lota. A minha torcida lota. Não ganha jogo, mas lota estádio. Mas Billy Graham lotou o Maracanã e Pacaembu nas 2 vezes que ele veio para o Brasil. Para pensar isso.
E daí as pessoas estão falando de números e números e números. Você começa a ver os números de Billy Graham, o negócio fica tão absurdo que você fala assim, cara, isso aqui é totalmente bizarro e sobrenatural. Mas sabe o que mais me alegrou? Não foram os números de Billy Graham. O que mais me alegrou foi ver um homem indo para a glória, terminando bem. É um homem que terminou bem. Começou seu ministério aos 19 anos de idade, foi para a glória aos seus 99 anos de idade. É uma pessoa que ficou 70 anos no ministério ativo, nunca se envolveu em nenhum escândalo moral, nenhum escândalo ético, nenhum escândalo financeiro, nunca foi pego pregando nenhuma heresia, nada antibíblico. Eu olho para aquele homem e falo assim, Deus, eu sei que esses números de Billy Graham são exorbitantes, mas Deus, se tem uma coisa que eu almejo que esse homem teve, é terminar bem. Eu estava orando isso, no dia que ele faleceu, eu conversei com foram 4 jovens líderes, pastores ao redor do Brasil, e eu tenho certeza que esses 4 jovens líderes serão líderes da igreja brasileira a nível nacional nas próximas 2 décadas. Eu estava conversando com eles, e sabe, os 4 falaram, Theo, tem como terminar bem. Eu comecei a notar que para nossa geração, os mais novos, eu me considero novo, para nossa geração, que estamos no ministério, sabe, às vezes a gente está olhando para um homem e fala assim, cara, será que tem algo? A gente já viu tantos casos de pessoas que não terminaram bem, e quando você vê alguém que termina bem, te traz esperança. E eu estava cheio de esperança, falei, Deus, que legal, dá para terminar bem, será que eu consigo? Eu nem vou pensar nos números de Billy Graham, mas eu só quero terminar bem. E o Senhor começou a falar comigo, você quer terminar bem? Eu falei, eu quero. E o Senhor começou a me trazer de volta a memória de Davi, quando ele cai no pecado de adultério. Sabe onde que Davi estava? Ele estava no conforto do seu palácio. Quando o exército estava no campo de batalha, ele tinha que estar junto com o exército no campo de batalha, mas ele estava dentro da sua zona de conforto. Ele olha pela sua janela e vê no terraço a mulher de um outro tomando banho, e ali ele cai em adultério. Eu senti Deus falando para mim, Theo, se você conseguir abraçar um estilo de vida constantemente, que você depende de mim. Tem gente que não está mais apaixonado por Jesus porque você está muito confortável. Não é um grande pecado que você cometeu, não, é porque você está muito confortável. Você não precisa depender de Deus para nada. Você tem suas contas pagas, você tem seus investimentos te rendendo, você tem todos os teus filhos já formados, casados. Está muito bom a tua vida, você não precisa depender mais de Deus. O Senhor começou falando comigo, sabe? A tendência do ser humano é fazer que nem os discípulos. Eles chegam para Jesus e falam, Jesus, olha o tempo, já deu, hein? Por que eles estão falando, termina a reunião, manda o povo embora? Porque eles já estão enxergando no horizonte a eminência da necessidade do sobrenatural. Quantos aqui já estiveram naquele lugar que você sabe, daqui a pouco, se alguma coisa não mudar, é só um milagre? A gente pode falar, nossa, é só um milagre, mas você sabe, eu já estive nessas situações diversas vezes. É desconfortável você estar na dependência de um milagre. É ruim você falar assim, eu não tenho mais recursos, a única coisa que pode intervir nessa situação é um milagre sobrenatural. Você não gosta, nenhum ser humano gosta, eu não gosto, os discípulos não gostavam, e eles estavam tentando evitar uma situação daquelas, falando, Jesus, termina a reunião, 20 mil pessoas passando fome, o quanto de gente que vai morrer aí, ou desmaiar ao longo do caminho, que a gente vai ter que ficar socorrendo e curando os enfermos, termina essa reunião agora. E Jesus falou assim, agora que eu não termino, agora a gente vai ficar. Não só a gente vai ficar, você que vai resolver. E agora os caras tinham que resolver a situação. O que Jesus está fazendo? Eu vou te chamar para dentro do campo de tensão, onde o sobrenatural pode acontecer. É isso que Jesus estava fazendo. Eu não vou escapar. E Jesus poderia fazer a oração em nome de mim, amém, cada um vai para sua casa. Não, ele falou assim, não vou fazer isso, vou continuar pregando. Agora eu vou entrar numa outra série. Ele começa a pregar mais. Ele fala, vai lá e acha comida. E agora os caras estão falando, caraca, agora como que a gente vai fazer? Tem que achar uma comida. Eles pegam uma lancheira, trazem a lancheira, e aí Jesus, e daí naquele momento eles estão, sabe, é interessante que eles têm um diálogo com Jesus. Eles falam assim, é impossível, a não ser que nós vamos então para todos os mercados para recolher. Você acha que 12 homens iam conseguir recolher nos mercados comida para 20 mil pessoas? Eles estão tentando dar uma de servo, quando na verdade eles estão tentando falar o absurdo que seria isso. Termina a reunião, Jesus fala assim, não, acha alguma coisa, você resolve. Sabe, eu sinto que o Senhor está sempre, e eles falam assim, Jesus, a única coisa que a gente tem são 5 pães e 2 peixinhos. Tantas vezes eu me senti que nem aqueles discípulos falando, Jesus, o Senhor me chama a andar um estilo de vida de milagres.
para contar o testemunho é bem glorioso, mas só quem sabe e que passou na fabricação e no making of do testemunho sabe o quão agoniante que é. É agonizante, você está, Deus, vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai. E naquele momento, o que Jesus, eu me senti tantas vezes como aqueles discípulos falando para Jesus, mas eu tenho só 5 pães, 2 peixinhos, como se Deus falasse, de verdade, eu não percebi que você realmente é tão coitadinho, eu vou te isentar de ter que andar no sobrenatural. Não, ele fala, traz isso aqui para mim, é com isso que eu quero te usar. E tem tantas vezes o Senhor está falando, eu quero te usar, você fala assim, como que você vai me usar? Pensando, coitadinho de mim, Jesus, eu sou um mero humano mortal, um ser humano mortal. Ele falou assim, é justamente por isso que eu quero te usar. Porque Ele está te chamando para dentro do campo de tensão. O campo de tensão é desconfortável, mas é o lugar onde te mantém apaixonado e dependente de Deus. Então, só para terminar, você tem muito mais probabilidade de se afastar e não terminar bem quando você está confortável no palácio do que quando você está cumprindo sua missão no campo de batalha. Estar confortável no palácio não é que você está fazendo milhões, bilhões, você pode fazer alguns milhares. Se o teu orçamento está abaixo do que você faz, e você tem sempre o suficiente para fazer aquilo, as suas contas fecharem, você está no teu palácio de conforto. Você pode estar fazendo bilhões e estar na zona de guerra, fora da tua zona de conforto, se a tua visão for mais do que os bilhões que você está fazendo. Então qual que é a oração que nós temos que fazer como Monte Sião? Deus, aumenta a nossa visão. Nós não queremos ficar na zona de conforto. Aqui nós vamos falar, Deus, nós queremos andar no campo de tensão para o sobrenatural até o final das nossas vidas, porque é o lugar onde eu estou mais seguro. O lugar onde eu estou mais seguro é o lugar onde eu dependo mais de Deus. O lugar onde eu estou mais seguro é onde eu dependo de Deus. Eu prefiro estar com ponto de interrogação e dependendo do braço de Deus do que ter todas as certezas do mundo dependendo do meu próprio braço. E o Senhor está falando assim, olha, vocês vão depender de mim agora. Pega aí essa lancheira e vamos fazer esse negócio acontecer. Ele pega e pede a bênção. Ele parte o pão e ele, sabe, Jesus poderia ter multiplicado aquilo e ter Ele mesmo distribuído. Ele está ensinando algo para os seus discípulos. Vocês querem viver o sobrenatural? Vocês querem ver a multiplicação? Está na tua mão agora. Vai lá e distribui, vai lá e distribui. Eu fico imaginando aqueles discípulos distribuindo, e mais pão acontece, e tem mais peixe, e eles vão distribuindo, e de repente um começa a berrar pro outro, está acontecendo com você, está acontecendo comigo, meu Deus do céu, e os caras começam a distribuir, e é pão para tudo quanto é canto, é peixe para tudo quanto é canto, 12 cestos sobejaram. Aonde que isso acontece? No campo de tensão, fora da tua zona de conforto. Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você, porque eu creio que Deus está nos chamando. Sabe, quando nós somos autossuficientes, sem necessidade de um milagre, às vezes a gente olha essas instruções, sabe, Deus quer que você viva um estilo de vida que você está tão dependente de Deus, que você fala assim, Deus, todo real conta. O que eu tenho que fazer? Todo dízimo para minha casa, é isso que eu tenho que fazer, é com zelo. Que mais? Agora você vai ter que distribuir, eu distribuo. Que mais? Porque você está tão fora da tua zona de conforto, que você está tão zeloso para guardar todas as instruções da melhor maneira e mais fiel possível. Faz sentido? Tem gente que é tão desleixado. Dou dízimo uma vez, dou dízimo outra vez, às vezes não estou afim, dá oferta, não dou oferta. Sabe por quê? Porque você está na tua zona de conforto. O dia que o negócio começar a apertar, você vai precisar de uma multiplicação. Você fala, como é que faz? Sabe, quando você compra um eletrodoméstico que você está tão familiarizado com aquilo, você nem lê as instruções, você só pluga na tomada e liga. Daí o cara te dá um eletrodoméstico que você não sabe o que fazer, você pega as instruções e fala, meu Deus, eu não quero queimar esse negócio, o que faço? Você começou a falar comigo, eu quero fazer uma coisa tão bizarra na tua vida, tão fora do normal, que você vai precisar seguir as minhas instruções à risca para depender do meu sobrenatural. Faz sentido? Erga suas mãos onde você está. Pai, nós cremos que o Senhor quer nos usar para multiplicar. Nós temos fé que daqui sairão pessoas que vão financiar movimentos missionários. Nós temos fé que aqui sairão pessoas que irão financiar, Pai, ações de justiça social. Pai, nós cremos que o Senhor vai fazer com que daqui venha fluir milhões e bilhões para aqueles que estão em necessidade. Pai, nós oramos uma oração de um coração generoso que fala, me abençoa. Aonde você está, começa a orar e falar assim, Deus, me abençoa. Me abençoa, Senhor Deus. Aumenta a minha visão, aumenta o meu sonho, muda a minha mentalidade. Eu não quero pensar como um sobrevivente, eu quero entender que eu sou filho do Deus que tem mais do que tudo que eu necessito. É o Deus abundante.
Eu sirvo um Deus do impossível. Começa a chamar agora as bênçãos de Deus. Começa a pedir por uma visão maior. Começa a pedir: Deus, aumenta o meu sonho. Se você não tem um sonho grande hoje, agora é o momento de você falar: Deus, me dá um sonho grande. O Senhor quer que você venha ter uma fé que uma nação pode ser salva em um só dia. A palavra de Deus já nos diz: será que uma nação pode ser salva em um só dia? Pai, nós cremos. Nós cremos, Pai, por nações, nós cremos por tribos, nós cremos, Senhor Deus, por povos, nós cremos por cidades, nós cremos por gerações. Sim, Pai, nós cremos, Deus. Usa-nos, Senhor Deus. Repita comigo: Senhor Deus, bem forte: Senhor Deus, eu creio que eu posso ser esse canal de bênção. E porque eu quero ser bênção, eu peço que o Senhor multiplique os recursos, multiplique aquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero ser fiel, para que tua bênção venha descansar sobre mim. Eu quero ser generoso, e enquanto eu distribuo, eu quero ver o milagre da multiplicação. Usa-me, Senhor. Me dá mais semente para eu poder semear. Eu não quero comer minha semente, eu quero investir na minha semente, para que o teu reino venha se expandir, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.